Salva de palmas. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar, igreja, que bênção. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Que Deus abençoe vocês sempre, viu? Em nome de Jesus, Hermes. Te abençoe, viu? Amém. Já serviam o Senhor lá na igreja do pastor Bruno, né? E estão vindo para cá, continuar servindo o Senhor. Pastor Bruno os abençoou, ficou feliz deles estarem aqui com a gente, né? Um relacionamento que a gente já tem de muito tempo. E vão servir a gente aí nesse propósito. Obrigado, meu amor, eu ia te pedir isso mesmo. E já sobe aqui para você orar por mim, né? Minha gargantinha está assim, irritada, irmãos, né? Eu não estou tomando antibiótico, não é nenhuma infecção, mas é uma irritação, acho que é até um pouco alérgico, mas eu tenho tomado alguns cuidados, para que não piore, né? E eu creio que o Senhor vai me curar totalmente, amém? E aí eu quero que junto com a Sandra você ore por mim, né? Para eu conseguir aqui ter voz suficiente para compartilhar a palavra. Amém, Senhor. Pai, nós estamos aqui nesse momento para ouvir a Tua voz. Senhor, e nessa noite o Carlos está aqui diante do Senhor, como um vaso nas Tuas mãos. Que o Senhor possa, Deus, esvaziar completamente esse vaso dele mesmo, de todas as imperfeições, de todas as enfermidades, de todas as dores, e que o Senhor possa encher esse vaso nessa noite com a cura do Senhor, com a restauração, com a presença do Senhor, que Ele possa, meu Deus, nessa noite ser boca do Senhor para nós. Que o Senhor fortaleça a sua vida, a sua saúde, as suas cordas vocais. Nós declaramos que o Senhor dê a Ele força, que o Senhor o capacite para completar, ó Deus, tudo isso que Ele veio fazer aqui nessa noite. Que o Senhor seja com ele, trazendo direção, unção, graça, discernimento, revelação, Pai. No nome de Jesus. Amém. No nome de Jesus. Amém. Recebo. Obrigado, meu amor. Vou te dar um beijinho, não. Dá um beijinho. Já sabe? Aqui, bebê, ó. Leva. Esse beijinho é curador, não é? Que bênção. Irmãos, que alegria. Assim, uma reunião tranquila, eu estou percebendo assim um ambiente tranquilo, mas a presença de Deus muito forte nesse lugar, você percebe? A presença de Deus muito forte nesse lugar. Às vezes a gente pensa que Deus está só assim no terremoto, né? Nossa, caindo fogo. Não, mas sabe, esse ambiente sereno. Ô Mike, se puder trazer uma água assim, bem natural para mim, se possível, né? Nem sei se tem. E a presença do Senhor aqui nesse lugar, coisa maravilhosa. Eu vou abrir aqui o aplicativo para a gente jogar ali, projetar aqui a palavra. Esse mês, nós estamos implantando a cultura do reino. Esse ano é o tema central, implantando a cultura do reino. E de uma forma especial esse mês, através do empreendedorismo. Deus nos desafiou nesse sentido, a entender que o reino de Deus é o maior empreendimento de todos. O reino de Deus é o empreendimento que supera todos os outros empreendimentos. Obrigado, mãe. Então, nós precisamos aprender com os princípios do reino de Deus o que é de fato um empreendimento. E o que eu e você precisamos aprender para que a nossa vida também seja um empreendimento diante da presença do Senhor. Poxa, todos os dias é dia de empreender. Empreender na minha vida, empreender na minha casa, na minha família, no meu casamento, na vida dos meus filhos, na minha profissão, naquilo que eu faço, no ministério que Deus colocou nas minhas mãos. E nós vamos ver isso pela palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos ensinar esses princípios aqui de uma forma muito especial. Deixa eu ver se a gente consegue colocar aqui, não está dando certo, deixa eu ver. Vamos ver se agora vai dar. 6721, vamos ver se joga lá, ver se abre lá. Se aparecer lá, vocês me falam. Ó, que beleza. Então tá. Então nós vamos compartilhar essa palavra aqui nessa noite com vocês, né? Então, o reino de Deus é o maior de todos os empreendimentos. É um empreendimento que não vai ficar no tempo, ele vai atravessar a eternidade, ele vai entrar pela eternidade. Tudo que nós fazemos no reino de Deus não se perde. Eu achei uma frase tremenda, né, de um filme, que é Gladiador,
E ele fala para os soldados dele: olha, os atos que são feitos no tempo reverberam na eternidade. E ele inspirou os soldados deles a fazerem isso. Poxa, o Império Romano foi um império que se estendeu por vários séculos. Para você ter uma ideia, né? Essa cultura de conquista, eles não queriam apenas conquistar a terra, eles queriam estabelecer uma cultura. Eu não sei se você sabe, mas tanto a Grécia quanto Roma, eles não queriam apenas terras, eles queriam estabelecer uma cultura. Eles queriam estabelecer um estilo de vida. Eles queriam estabelecer a cultura da república, né? Dos poderes seccionados para que não houvesse manipulação e dominação. É dessa época que vem a ideia da democracia. Poxa, são tantas coisas que surgiram por causa dessa ideia, de uma cultura. Coisas boas, coisas ruins também. Mas quando você pensa, tanto no Império Grego quanto no Império Romano, principalmente no Império Romano, o Império Romano ele permanece na Europa até o século VIII. Até o século VIII. Ele é dominado ali pelos bárbaros por um tempo. Depois Carlos Magno, ele reconquista aquele império. Carlos Magno. Mas se você vai para o Oriente, ele fica até o século XV. O Império Romano vai até o século XV no Oriente. E ele só é conquistado pelo Império Turco-Otomano. Só os otomanos, então, que desfazem o Império Romano. E aí vem a dominação muçulmana, a dominação islâmica, através ali, né, do território hoje conhecido como Turquia, e assim por diante. Mas o reino de Deus, Daniel teve uma visão. Ele estava num dos primeiros impérios que surgiu na humanidade, que foi o Império Babilônico. Ele teve uma visão. E nessa visão, aliás, quem teve a visão foi Nabucodonosor, e ele teve a interpretação da visão. Nabucodonosor viu uma cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de bronze. E aí Daniel começou a falar: cabeça de ouro é você, o Império Babilônico, um reino que está dominando sobre tudo, sobre todos, glória, excelência. Virá um reino após o Senhor, que será um reino um pouco mais inferior, mas que irá dominá-lo. Está falando da Pérsia. E a Pérsia vem, né? Os medos e os persas dominam a Babilônia. E aí ele fala: olha, posterior a isso virá um império de bronze, que foram os gregos. Os gregos dominaram os persas. E depois dos gregos, os romanos, que são as pernas de ferro. Os romanos dominaram, até que esse império vai se misturar com as outras nações, parte de ferro, parte de barro. Aí Daniel fala assim: mas aquela pedra que você viu, uma pequena pedra, que saiu do monte, foi rolando e passou nos pés dessa estátua, destruiu completamente as estátuas, aquela estátua. E aqueles reinos se tornaram pó, e o vento levou, e não se ouve mais notícia daqueles reinos, porque o reino do homem passa. Mas aquela pedrinha era o reino de Deus, cresceu, se tornou um monte grandiosíssimo e encheu toda a terra. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Esse é o reino que não terá fim. Essa pequena pedra é Cristo Jesus. Sobre essa pedra edificou a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Quando nós falamos de empreendimento, nessa cultura do empreendimento, nós falamos de primeira coisa, o pastor Horácio até tocou sobre isso aqui de uma forma muito coincidente, pela manhã, falando sobre as crianças, que é um outro fator que você falou. Não só vidas têm vindo, mas as crianças, né, pastor Horácio? A igreja tem sido muito enriquecida pela presença das crianças. Foram 4 crianças que foram apresentadas. A gente costuma apresentar uma criança, vez ou outra, né? De uma vez, numa levada só. 4 crianças. Eu creio que a minha netinha será apresentada daqui um tempinho, amém? Você crê comigo? Crê comigo, irmão, nós precisamos crer juntos, me ajuda aí. Primeira coisa, inconformismo. Segunda coisa, uma visão clara. Terceira coisa, planejamento. Quarta coisa, coragem. Quinta coisa, capacitação, treinamento. Sexta coisa, perseverança. E por último, 7º ponto, legado. Vamos ver se a gente consegue falar, no tempinho que a gente tem, de cada um deles. Inconformismo. O que o apóstolo Paulo diz para nós? E não vos conformeis. Não vos conformeis. Inconformismo precisa fazer parte da nossa vida. Nós não podemos nos conformar com a injustiça, irmãos. Nós não podemos nos conformar com as coisas erradas que estão acontecendo. Isso precisa indignar as nossas vidas. Diz que o apóstolo Paulo, ele vai até
Atenas, e quando ele chega lá, ele vai atravessando as praças de Atenas. Irmãos, tantos deuses, tantos deuses, tantos deuses. A Bíblia diz que o espírito dele foi se conformando dentro dele. Aquilo virou um vulcão dentro dele. Ele vendo aquela situação de cativeiro espiritual, de bloqueio espiritual. E ele foi pedindo para Deus sabedoria, estratégia, e ele chegou a pregar no Areópago. O Areópago era um lugar onde os sábios se reuniam, a elite intelectual da Grécia se reunia, e Deus deu para ele uma porta. E ele prega ali dentro. Atos, se não estou enganado, capítulo 17. Atos capítulo 17. Depois você vê o discurso de Paulo. Que extraordinário, um discurso simples, mas profundo. Então, por que ele pregou aquilo para aquele povo? Porque ele estava inconformado, não pode. Nós não podemos nos conformar com aquele que está cativo, oprimido, necessitado, caído. A igreja precisa estar inconformada. Nós não podemos nos conformar com o Brasil do jeito que está. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Nós não podemos. Pastor, o que eu posso fazer? Primeira coisa que você não pode fazer, ficar quebrando Brasília, destruindo patrimônio. Não é por aí, porque a Bíblia diz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu poder, diz o Senhor, pelo meu espírito. Então, não é pela violência, não é. Essa indignação, ela começa, irmãos, sabe quando essa indignação ela começa a fazer efeito? Quando nós dobramos os joelhos. Ao dobrar os joelhos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, o que o Senhor farei? Eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei. Você crê que isso pode acontecer? Dá um aplauso para Jesus bem forte, irmão. Pode acontecer. Não vos conformeis. O que um espírito empreendedor tem? Inconformidade. O espírito empreendedor, ele tem conformidade. Ele olha para a sociedade e ele fala assim, está faltando alguma coisa aqui. Ele não se conforma com aquilo. Ele fala assim, olha, eu posso fazer algo. Eu posso fazer algo. Eu posso fazer algo para melhorar. Nós precisamos ter esse espírito dentro de nós. Entende isso? Mudar essa situação. Mudar o que eu estou enxergando, mudar o que eu estou vendo. Então, esse espírito de inconformidade precisa fazer parte da nossa vida. Aí eu perguntei aqui, olha a pergunta que eu faço. Qual é a forma que nos forma? Qual que é a forma que nos forma? O que está nos formando? Não vos conformeis com este? Não deixe esse século te conformar. Não deixe esse século moldar as suas atitudes, o seu pensamento, a sua ideia. Não permita. Deixa a palavra de Deus. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus precisa me moldar. A vontade de Deus tem que ser soberana na minha vida. Pai, o que tu queres que eu faça? Qual é a direção que o Senhor tem para mim? O empreendedor é aquele que ousa sair da plateia e vir para o palco para que algo seja feito. Que bênção, pastor Carlinhos está pregando, eu estou sentado, mas esse não é o meu lugar. Irmãos, o seu lugar não é isso, aí é o momento que nós estamos aqui. O seu lugar não é assentado aí. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso realizar algo no reino de Deus. Eu preciso movimentar. Então, por exemplo, já aproveitando aqui, né? Nós podemos, toda a ceia, trazer uma cesta básica, por exemplo, né, que vai ajudar os necessitados. Esse mês de frio, traga cobertores também. Não trouxe hoje, pastor Carlinhos, durante a semana toda. A secretaria, traz algo, faz alguma coisa. Eu posso ofertar na EBF, eu posso fazer alguma coisa. Eu posso participar de uma célula. Eu posso trazer um lanche, eu posso fazer uma oração, eu posso fazer uma casa de paz. Quantos aqui fizeram casa de paz? Deixa eu ver, levante a mão. Quantos fizeram? Olha, poucas pessoas, nós temos tantas pessoas. Eu posso fazer. Quem pode fazer casa de paz? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode fazer uma casa de paz. É só ela querer levar uma palavra para uma família, abençoar uma família. A Daniela está aqui, né, Daniela? Nós temos feito a casa de paz lá. E os meninos dela, Daniela. Falei, Daniela, hoje nós vamos suspender, quinta-feira, né, Daniela? Hoje nós vamos suspender, minha gargantinha não está muito legal, não. Eu quero preservar os meninos. E ela falou assim, pastor Garcia, o senhor vai arrumar um problema aqui com a Guimar Júnior, ele está te esperando, Então as crianças estão ali esperando, estão com sede da palavra, querendo a palavra de Deus. Poxa, nós podemos fazer alguma coisa. Então o empreendedor é aquele que ousa sair da plateia e vir para o palco para que algo seja feito. O que a Bíblia diz? Deus amou o mundo de tal maneira que fez o que, irmãos? Deu o seu filho.
Adianta ter só um sentimento, Karen? Não adianta ter só um sentimento. Poxa, estou com tanto dó daquela pessoa, né? Tá, mas e aí? E aí, né? Deus amou o mundo de tal maneira, o que ele fez? Vou investir, vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa. Então, o projeto do reino de Deus é um investimento. O Filho amou o mundo de tal maneira, o que ele fez? Ele deu a sua vida. Sua vida. E tendo os amado, os amou até o fim. Ele não ficou só no sentimento. Nossa, eu amo tanto vocês, vou chorar aqui, tanta paixão que eu dei em vocês. Ele chorou na cruz, dizendo: Pai, perdoa, esse povo precisa se arrepender, cura esse povo, liberta esse povo, faz alguma coisa, Deus. Então, esse é o espírito da indignação. O que temos feito, né, do inconformismo? O que temos feito para que esse mundo seja mudado? Ah, pastor Carlinhos, não tem jeito, nós estamos nadando contra a correnteza. Nada é mais forte do que a correnteza. Você sabe aquela história do menininho, né? As estrelas do mar foram levadas por uma grande tormenta para a praia. E a estrela do mar, se ela ficar no sol, ela vai morrer. E várias estrelas do mar, um documentário que foi feito, parece que é verdade, eu não tenho certeza. Mas o menininho pegava uma estrela, saiu na praia, pegava uma estrela e jogava, mas eram milhares e milhares de estrelas. Aí um homem passou, né, viu que lá muitas das estrelas tinham morrido, o sol já tinha saído, muitas estavam morrendo. E ele pegava uma estrela, pá, jogava no mar, pá, jogava no mar. Aí o homem falou para ele assim: menino, deixa eu te contar um negócio, isso aí não vai fazer diferença nenhuma. São milhares de estrelas mares, vão morrer daqui a pouquinho, daqui meia hora, todas elas já estão mortas. O caminhão vai passar aqui, vai recolher todas, vai tirar daqui para não feder, né? Aí ele pegou uma estrela do mar, mostrou para aquele homem, falou assim: olha, eu sei, milhares vão morrer, mas essa aqui vai sobreviver. E jogou no mar. O que eu e você temos feito para mudar a vida de alguém, para mudar a realidade desse mundo? O que eu e você podemos fazer? Imagina se aquela cidade toda se movimentasse. Todas as estrelas do mar seriam salvas. Agora nós estamos falando de estrelas do mar, não, gente. Nós estamos falando de vidas, pessoas. Diga comigo, fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Fala comigo nessa noite: Senhor Jesus, eu preciso fazer alguma coisa. Deixa o Espírito de Deus ministrar na sua vida. A outra coisa que nós precisamos ter é visão clara. Eu preciso fazer alguma coisa, o que eu vou fazer? Visão clara. Você sabe que todas as vezes que Deus falava com Abraão, né, ele dizia para Abraão: sai da sua tenda, ou senão sobe ao monte. Por quê? Para que você tenha uma visão clara, para que você enxergue as coisas de forma panorâmica, para que você não fique vendo as coisas apenas assim, ó, como é que fala aquele negócio assim, aquilo que está na sua frente. Não é isso. E aí a gente fica bitolado. Por isso que a gente não muda. Nós precisamos ter uma visão ampliada. Nós precisamos ter uma visão alargada daquilo que vai acontecer. Então, eu coloquei assim, ó: se não sei onde eu não vou a lugar algum. Não adianta nós termos olhos e não termos o que, gente? Visão. De uma outra forma, Jesus falou assim, ó: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então podemos falar: quem tem olhos para ver, veja. Nós precisamos ter uma visão clara. Saia do lugar que limita a sua visão. Saia de tudo aquilo que te restringe, que limita a sua visão. Suba mais alto. Suba mais alto na presença de Deus. Suba mais alto na visão do seu casamento. O Paulo Vieira costuma dizer assim, ó: jogue o jogo de gente grande. Senão você não vai ganhar campeonato nenhum. Joga o jogo de gente grande. Agora, para jogar jogo de gente grande tem que ter treinamento, sim ou não, irmãos? Tem que ter treinamento, tem que ter investimento, tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Então nós não podemos alcançar as grandes coisas vivendo de forma medíocre. Nós precisamos ter uma visão clara. 5 coisas sobre visão que Miles Monroe fala. Ele fala o seguinte, ó: a visão é mais importante do que o visionário. A visão é mais importante do que o visionário. Porque a visão, ela não para nele, ela perpetua. Nós vamos falar de legado. A visão que Deus deu para Abraão morreu, mas ela não morreu. Sim ou não? Abraão morreu, mas a visão continuou. É ou não é verdade? A visão passou para quem, gente? Para Isaac, sim ou não?
Para Isaac. E de Isaac passou para quem? Para Jacó. E de Jacó passou para todas as 12 tribos. E assim foi. A visão é maior do que o visionário. Deixa a visão de Deus entrar no seu coração. Nós passaremos e a visão permanecerá. Nós vamos inspirar as próximas gerações. Visão traz propósito, traz sentido. Quando eu enxergo as coisas, eu ganho sentido, eu ganho propósito. Eu sei pelo que eu estou levantando de casa. Eu sei pelo que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo. Visão traz disciplina, traz ordem. Eu preciso organizar minha vida. Visão traz concentração, direção. Eu não vou fazer qualquer coisa. E por último, visão traz unidade. Porque quando eu sei para onde eu estou indo, eu agrego pessoas. Visão é agregadora. Ninguém segue uma pessoa que não sabe para onde vai. Ninguém segue alguém que não sabe para onde vai. Terceira coisa, planejamento. Irmãos, nós precisamos ter planejamento. Presta atenção, não adianta apenas sonhar, nós temos que acordar. Fala para o seu irmão, acorda, meu irmão. Irmão, sonhar é importante. Acorda aí, ó, deixa o pastor Carlos terminar a palavra, depois você cochila. Irmãos, presta atenção, sonhar, ter visão. Visão, sonho, né? Quando a gente fala do sonho, mesmo de olhos abertos, uma visão é um sonho. Agora, sonhar é importante, mas precisamos acordar. Senão não sai do papel. Aí, mas precisamos passar isso para o papel primeiro. Primeira coisa é planejamento. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Escreva os seus sonhos. Escreva. Escreva os seus sonhos. O que Deus está queimando no seu coração? Faça um planejamento. O que é o planejamento? É como sair do ponto A para o ponto B. O que foi que a Ana Clara falou aqui do Luther King? Ela falou assim, foi que ela falou, que é a frase que ela usou, não olhe para o tamanho da escada, dê o primeiro passo, como é o negócio? Suba o primeiro degrau. Não olhe o tamanho da escada, suba o primeiro degrau. Suba o primeiro degrau. O que eu posso fazer? Como que eu vou sair do ponto A para o ponto B? Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, Jesus diz, não se assenta primeiro para calcular a despesa, verificar se tem os meios para calcular. Então eu tenho que ter planejamento. Tem que sentar, como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou estabelecer? Como que eu vou transformar isso numa realidade? Planejamento. Sem planejamento, nossa vida é uma bagunça, irmãos. Nós precisamos planejar. Você planeja a sua segunda-feira? Sabe por que a gente não gosta da segunda-feira? Porque a gente não planeja. Nós não planejamos. Jesus falou para não nos preocuparmos com o dia de amanhã. Isso mesmo. Ele não falou para não planejarmos. Pastor Humberto nos ensinou isso. Ele falou assim, Jesus nunca falou para não planejar. Jesus falou para não se preocupar. Você quer uma forma de não se preocupar com amanhã? Planeje. Quantos captaram aí? Planeje. Se você planeja, o que eu vou fazer? Se você não tem planejamento, você dorme qualquer hora, Luciana. Não é verdade? Você dorme qualquer hora, eu faço o que eu quero, nem sei o que eu vou fazer amanhã. Aí você chega segunda-feira, aquela avalanche de responsabilidade, aí você fica sufocado. Aí você amaldiçoa a segunda-feira, ué. É amaldiçoa de segunda-feira. A segunda-feira não tem culpa de nada, não, irmãos. É falta de planejamento. Quantos estão caminhando comigo? Amém? Deixa o Espírito Santo continuar falando no seu coração. Agora, sobretudo, nós precisamos ter o quê, gente? Coragem. Nós precisamos ter coragem. O que é coragem? Colocar o plano em ação. Fez o planejamento? Fiz, agora vou botar ele em ação. Isso é coragem. É colocar o que se planejou em ação. Coragem é a capacidade de abrir mão do que se tem para conquistar o que não se tem. Porque estar satisfeito com o que tem é gratidão? Sim, mas pode ser conformismo também. Eu preciso ser grato, mas eu preciso buscar tudo que Deus tem para a minha vida. Eu não posso ser o quê? Conformado. Conformado. Então presta atenção. É isso que estava acontecendo com a igreja de Jerusalém. Jesus virou para eles e falou assim, ó, derramarei sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas aonde? Quem se lembra? Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Aí, irmãos, o Espírito veio e a obra bombou de uma certa forma, o negócio aconteceu de uma certa forma, que a cidade inteirinha estava se convertendo, está todo mundo festejando, celebrando, né? Dizem alguns estudiosos que 50% de Jerusalém se converteu ao cristianismo. Imagina uma coisa dessa. Metade da cidade já estava convertida ao cristianismo.
E eles estão lá numa boa, cada dia o Senhor acrescenta os que iam sendo salvos, até que Deus permitiu que acontecesse o que lá em Jerusalém? Perseguição. E é na perseguição que eles saem de Jerusalém, começam a evangelizar a Judéia. Para que nós vamos deixar a perseguição? Coragem. Vamos sair da nossa zona de conforto. Vamos sair da nossa zona de conforto. Eu acho que coragem é sair da zona de conforto. Você quer ver uma coisa interessante? Né? Às vezes, vem cá, pastor Paulo, vem cá rapidinho. O Paulo, ele tem hoje curso superior, é graduado, né, Paulão? Você é graduado e pós-graduado, né? Então vem cá, fala aqui com a gente aqui. O Paulo, quando eu conheci o Paulo, ele era um tecnólogo, né, Paulo? Era um tecnólogo. E o Paulo casou. Noite, gente. Aí o Paulo casou com aquela moça linda, maravilhosa lá, ó, conhecido como pastora Lília, os olhos verdes. Ele está falando aqui, ó, dos olhos verdes, blá, blá, blá. Aí, viam bem, o Paulo era um ótimo profissional, trabalhava nas usinas aqui da cidade. E aí o cerco apertou, né, Paulo? Como é que foi? O que te levou a falar assim, não, eu vou começar a estudar? E aí o que você fez? Conta um pouquinho pra gente. Necessidade faz o sapo pular, viu? Fala aí pra nós. Na verdade, assim, né? Bom ponto, viu, pastor? Foram 5 desempregos. 5 desempregos. E toda vez eu me deparava com a tal da graduação, viu, pastor Horácio? Toda vez. Eu vou te dar a chance, mas você precisa se graduar. Vou te dar a chance e você precisa se graduar. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu capacitação. E aí, agora eu tenho outro negócio que está pegando, viu, pastor Carlos? Tal do inglês. Pois é, olha só como é que Deus é bom, né? Aproveitando o ensejo aqui. Eu trabalho numa empresa indiana. Aí você falou, e aí? Pois é, gente, o Google tem sido meu parceiro em vários momentos. E assim, eles são compreensivos, trabalho com alguns mexicanos também. E aí, o que eu tenho ouvido agora, pastor Horácio? Você precisa aprender outro idioma, você precisa aprender o espanhol, você precisa aprender o inglês. E está outra luta. Por quê? Porque a necessidade faz o sapo pular. Não quero ser um empreendedor, já sou. Mas, gente, realmente, o mercado é que faz a poda, né? E Deus abençoa, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Paulo, aí... Já estou concluindo a quinta pós-graduação já. Ele já está com 5 especializações. Ele já tem a graduação dele, mais 5 pós-graduações, né? E ainda está sendo desafiado a fazer inglês. Trabalha numa multinacional. Vamos dar um aplauso ao Senhor por isso, né, irmãos? Parabéns, pastor Paulo. Deus continue te abençoando mais e mais. Pastor Horácio, vem para cá. Deixa eu te usar aqui também, vem cá. Pastor Horácio, irmãos, conheci o pastor Horácio, ótimo profissional na área da contabilidade, mas era tecnólogo também. Ele tinha só o curso de técnica de contabilidade. Como é que era isso, Horácio? Vem cá, fala aqui para nós. Boa noite, igreja, novamente. Então, minha vida se resume a isso aí. Quando eu era criança, eu tinha um sonho de ser contador, fiz o técnico de contabilidade, e na minha época, irmãos, na época do avião a lenha, você fazia o registro no CRC, porque tinha poucas pessoas que tinham esse registro no CRC. Então, aí eu fiz aquilo, e eu tive o primeiro desafio. Quando eu casei com Elizabeth, em 1982, eu fui empurrado pelas circunstâncias para procurar novas fontes de renda. E uma delas, pastor Carlos, foi dar aula de contabilidade. E quando eu entro na sala de contabilidade, tinha um monte de profissionais lá antigos da contabilidade, muito antigos, e eu estava novo na contabilidade, mas que estavam ali porque precisavam pegar a credencial do CRC. Pastor Horácio estava dando aula para eles. Gente. Isso, e aí eu fui dar aula para esse pessoal. E aquela necessidade de ter que saber, pelo menos igual aqueles profissionais que já tinham, alguns tinham 20, 30 anos de profissão, fazia com que eu chegasse em casa e buscasse conhecer mais e mais, e aquilo foi me ajudando. Enfim, entrei nessa jornada toda aí, a minha história é muito longa, mas aí o tempo foi passando, e me converti, e aqui dentro da igreja nós fomos aprendendo outras coisas. Quando foi um dia, até esse não foi nem a necessidade, pastor, foi mais um passeio. Eu e Elizabeth saímos para viajar juntos, né?
Só para falar para o Zezinho e a Eliane que aquilo era muito bom, né? Porque eles foram e ficaram agora 2 meses viajando. Mas, irmãos, fomos eu e a Elizabeth e num dia lá na praia, jogando futebol, todos sabem que eu sou um grande craque de futebol, né? E a Elizabeth falou para mim, bem, por que você não faz agora uma graduação em Direito? Sempre foi seu sonho, né? E ela me falou uma coisa interessante, pastor. Falou assim, a graduação em advocacia é de 5 anos. 5 anos vão passar, se você fizer ou se você não fizer. Irmãos, nós viemos antes dessa viagem. Viemos, fiz a minha inscrição, fiz o vestibular, e então consegui entrar na faculdade de Direito. Curso, enfim. Quando você entrou na faculdade de Direito, você estava com quantos anos, Horácio? Pastor, eu acho que eu estava com 50 anos, 50 e alguma coisa. Irmãos, ele estava com 50 anos e entrou na faculdade. Era um garotinho. Então, o que eu quero? Está aqui hoje, é um advogado, isso, né? Amém, isso mesmo. Você tirou o seu, como é que chama aquele negócio lá do advogado? Eu tirei a minha OAB antes de formar, irmãos. Ele tirou a OAB Fiz a antes prova, de formar? Passei na prova e tive que esperar a minha legalização todinha. Estava lá aluno já terminando o curso com 55 anos, né? Por aí, né? Por aí, vamos pensar assim, né? Dessa forma, 54, 55. Aí você não conseguia acompanhar os mais novos, né, Horácio? Você ficava sempre em último lugar. Como é que é isso? Não. Você como estudante, você era o que na classe lá? Então, aí eu comecei lá e é interessante isso é muito importante eu pontuar isso aqui, irmãos. As pessoas nos conhecem muito pela fé que professamos. Pela fé. Então, se você chegasse lá na faculdade e procurasse o Horácio, ninguém sabia. Mas onde é que qual é a sala do pastor aqui? E aí, então, por quê? Porque a nossa fé também, a maneira de nós a professarmos, né, determina a nosso caminho, nosso testemunho. E aí, então, entramos lá. Uma primeira prova que eu tive, irmãos, de direito penal. Eu sempre fui apaixonado pelo direito penal, pastor. Valendo 20, né? Falei, eu vou arrebentar, porque eu sei de direito penal, né? Chegou com tudo, orgulho Cheguei lá em cima. Com tudo, orgulho lá em cima, né? E todo mundo olhava, queria saber a opinião do pastor, né? Sabe quanto que eu tirei, irmãos? Valendo 20? 7,5. 7,5. Irmãos, eu fiquei triste, eu cheguei em casa, não conseguia dormir. Eu coloquei no meu coração, falei, pode até ser que eu não seja um dia um criminalista, mas eu quero entender desse negócio aí. Muito bem, passou a história, deixa eu resumir a história aqui. No dia então da minha colação de grau, eles foram chamando os formandos todos, me chamou para fazer então o juramento pela turma e começaram as premiações. E as premiações eram 3 prêmios, né? O acadêmico revelação, né? O melhor acadêmico e a maior nota do curso de Direito. Aí eu estou vendo aquilo e falei, puxa vida, tem tanta gente boa aí nesse negócio, né? De repente, melhor acadêmico, Horácio Silva Figueiredo. Eu falei, eu não acredito no negócio desse aí. Irmãos, eu não estudei, não foi para ganhar título. Foi porque eu sabia que ali tinha um propósito de Deus. Bom, continua a premiação. O acadêmico revelação. É claro que não ia ser eu, irmãos, porque com mais de 50 anos jamais seria a revelação. Aí chamou então o Esdras, que era um colega, não, o Esdras, o Esdras. Ele era muito novinho, enfim, era uma revelação mesmo. Eu fiquei até muito orgulhoso que ele falou para mim no dia da formatura, me abraçou e falou, pastor, eu vou ser... Não, ele falou assim, eu vou ser promotor. Esse é o sonho dele. E no dia da minha posse, eu vou descobrir eu sei onde você estiver. E vou chamar você para vir aqui acompanhar e assistir a minha posse. Falei, que coisa maravilhosa e tal. Última premiação, a maior nota do curso de Direito. Horácio Silva Figueiredo. Glória a Deus. Irmãos, você pode aplaudir o Senhor, irmão, bem forte, não né? É eu. Amém? É isso aí, pastor. Benção. Glória a Deus. Põe aqui para mim. Por irmãos, isso que eu falo que o Dudu é um homem de muita sorte, viu, irmão? Sempre eu falo isso aí. Então,
não tem sorte, tem dedicação, tem empenho, né? Confiança no Senhor. Pastora Beth, pastor Elton fizeram curso de teologia, conseguiram a convalidação? Conseguiu a convalidação, pastor Elton? Eles estão graduados pelo MEC no curso de teologia. Pastora Beth, por causa disso, pode fazer pós-graduação, tem feito pós-graduações, especializações. Não sei se já fez alguma pós-graduação, não sei, né, Elton, mas o pastor Elton, não sei. Mas assim, o que eu quero falar com você? Saia da zona do conforto, faça alguma coisa. Saia daquilo que te limita. Tenha coragem. Menininha Johanna, cadê a Johanna, gente? Cadê a Johanna? Cadê a Johanna? Cadê a Johanna? Chama lá a Johanna, cadê a Johanna? Vem cá, Johanna. A Johanna virou para mim e falou assim: pastor, Deus está queimando meu coração de fazer um empreendimento. Eu falei: opa, fazer um empreendimento, eu quero dedicar a fazer alguma coisa. O que você quer fazer? Deus colocou no meu coração uma marca de um docinho. Ah, é? Como é que é o nome do doce? Doce Refúgio. Jesus, nosso doce refúgio. E através desse docinho eu vou evangelizar as pessoas da minha escola. Eu vou evangelizar, colocar um versículo bíblico. Eu vou profetizar que esse docinho vai ser uma semente. Falei: leva lá para a igreja, mostra para o povo também. Parece que ela trouxe aí algumas palhas. Como é que fala? Palha? Palha italiana. Parece que ela trouxe aí algumas palhas italianas. Eu queria que ela viesse aqui só para a gente conhecer a Johanna. Olha só, presta atenção nisso aqui, ó. Coragem é negociar os talentos que tenho, mesmo com risco de perdê-los, do que enterrá-los sem saber o que teria acontecido. Deixa Deus falar com você. É melhor eu apanhar na caminhada, mas falar: tentei, fui atrás, busquei, do que morrer sem saber o que poderia ter acontecido. Então, quantas vezes o medo, o problema não é o medo, né? Mark Twain, ele vai dizer sobre isso. O problema não é o medo, o problema é a covardia. Não é o medo todos nós temos, e o medo é até importante, irmãos, porque o medo é a prevenção de Deus em nós para não enfiar o pé, entendeu? Como é que fala lá? Os pés pelas mãos, é essa a expressão? Não enfiar os pés pelas mãos. Então, o medo é uma cautela que Deus nos dá, prudência. Não vai fazendo as coisas assim de qualquer jeito. É o que ele falou lá: senta, calcula. Mas o problema não é o medo, o problema é a covardia. O espírito de covardia vai sair do nosso meio em nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz que Deus não nos deu espírito de covardia. Diga: eu não tenho espírito de covardia. O espírito que está em mim é o espírito do Deus Todo-Poderoso. Diga para a pessoa que está do teu lado: coragem. Em nome de Jesus. Dá mais um aplauso ao Senhor aí, bem forte. Cá, Johanna. Johanna, como é que foi? Aí Deus tocou no seu coração. Como é que é o negócio do docinho? Fala para mim. Rapidinho, hein, Johanna? Vou tentar, viu? Essa semana, né, eu estava muito pensativa em relação aos jovens, né? Porque a nossa geração, ela está se perdendo aos poucos e muitas pessoas não estão vendo isso. E dentro da célula a gente trata sobre isso. E veio na minha cabeça assim: e se eu começar a vender alguma coisa? E eu falei: mas que nome eu colocaria nessa venda? O que eu faria? Daí disso veio o Doce Refúgio. Do que veio o Doce Refúgio, eu passei para minha mãe que é muito bom ter um apoio de alguém. E esse apoio foi minha mãe. E ela foi lá e falou assim: não, você tem o dinheiro para comprar as coisas? Eu falei: mãe, eu tenho a metade. Ela falou: então eu vou complementar para você e a gente consegue comprar tudo. Hoje, a gente passou a tarde inteira fazendo as coisas, a semana inteira planejando. Passei por Tio Carlinhos, no meu trabalho, gente, trabalhando, deu a ideia. Eu falei assim: Tio Carlinhos, mandei mensagem para ele, falei: Tio Carlinhos, abençoa aí para o nosso negócio dar certo, porque muitos jovens podem ser tocados. E eu vou começar a vender na escola também, por conta que a escola é um lugar que mais precisa. Escola, faculdade, trabalho também é necessário, né? Pessoas precisam ser salvas por Cristo. Muitas pessoas não sabem nem o que é o evangelho. E eu falei assim: pode começar por mim.
Então, estou dando um passo à frente, porque muitas das vezes colocamos no papel algo que, né, pode ser feito, muitas pessoas podem ser salvas precisando, mas não conseguem. Então, por mim, eu dei o meu primeiro passo. E hoje a gente está aqui, estou vendendo ali, R$7,50 cada um. Quem quiser pode me procurar. Já fez o merchan dela, gente. Já fez o merchan. Johanna, deixa eu falar para você aqui, ó. Então, Johanna queimou no coração, doce refúgio é o Senhor Jesus, nosso doce refúgio, né? Vai ter um versículozinho, não tem? Tem um versículo lá, Ezequiel, se eu não me engano, é 37:8. Lá no papelzinho vai estar e vocês confirmam. Tá, aí você olha para a Johanna assim, olha, uma jovem, né? Uns 20 anos. Quantos anos você tem, Johanna? 14. 14 anos de idade. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor Jesus? 14 anos de idade. Bênção. Irmãos, é isso, Deus vai levantar. Vai levantar essa geração. Você crê comigo? Olha o que Luther King falou para nós, Luther King Jr. É melhor tentar e falhar do que preocupar-se e ver a vida passar. É melhor tentar, ainda que em vão, que se sentar ou sentar-se, fazendo nada até o fim. Eu prefiro na chuva caminhar, que em dias de frio, em casa me esconder. Diga comigo, eu vou sair da minha zona de conforto, em nome de Jesus. Irmãos, às vezes a gente se preocupa com as pessoas que são obesas, né? Questão de saúde, mas existem tantas razões pela obesidade, uma delas é até questões da tireoide, tantas outras coisas, e a pessoa não é porque às vezes ela é assim porque ela quer, beleza, mas existe uma obesidade que é por conta da omissão, e é uma obesidade que não ataca só o corpo, é uma obesidade que ataca o nosso espírito, que ataca a nossa alma. E olha, depois você conversa com uma pessoa que entrou num regime, que entrou numa disciplina, né? Não é que ela está magrinha e tudo, mas uma pessoa que entrou, começou uma academia, que está tendo uma vida disciplinada, né? Não é aquele super atleta não, mas só aquela pessoa começou a ter uma vida disciplinada. Começa a conversar com essa pessoa, muitas coisas na área da vida dela começaram a mudar. Não foi só o físico, porque essa obesidade, ela atinge a nossa alma, né? Ela atinge o nosso espírito. Então, às vezes, a gente está magrinho, às vezes está magrinho no físico. A pessoa está magrinha no físico, mas o espírito dele está obeso. A alma dele está obesa. Ele não consegue fazer nada, aquela pessoa preguiçosa. Ele não dá conta de fazer as coisas, ele não quer fazer as coisas. Não é que ele não dá conta, ele não quer fazer as coisas. Ele é um garfio na vida. Então, ele quer que o mundo acabe em barranco para ele morrer encostado. Então, coragem. Agora, não basta só coragem. Poxa, a pessoa pode ter toda a coragem, mas ele tem que ter treinamento. Tem que ter treinamento. O que adianta a Johanna fazer os docinhos e ficar ruim? Vai prosperar? Vai crescer o trabalho dela? Não vai. Então está aqui a minha professora, né, de Pilates, a Luana. Luana, esses dias você foi aonde? Gramado. Passear, não foi? Foi lá passear junto com o maridão, curtir Gramado. Também, né? Mas o que você foi fazer lá? Congresso de quê? De capacitação. Foi lá. E foi aprender com quais pessoas dessa área? Quais pessoas? Os medíocres. Os melhores. É barato? Não é barato. Mas, quantos estão entendendo? Irmão, nós precisamos ser capacitados. Nós precisamos crescer. Ninguém nasce pronto. Ninguém nasce falando, ninguém nasce cantando, nós precisamos ser formados. Deus nos dá sementes, Deus não nos dá os projetos prontos, Ele nos dá sementes, precisamos plantá-las, precisamos cultivar a cultura do reino. Não adianta ter talentos e capacidade também, mas não valorizá-los, porque tem gente que tem muito talento, muita capacidade, mas enterra. Alguns têm até pouco, mas valoriza o pouco que tem e transforma esse pouco em muitos. Olha outra coisa que eu coloquei: busque ser sua melhor versão a cada dia. Fala, bate a mão no peito e fala: eu preciso ser a minha melhor versão a cada dia. Para de ficar se comparando, para de ficar aí blugando, entrando nas coisas, se comparando com as pessoas. Ninguém é igual a ninguém. Então está lá na academia de novo, está lá o desafio que a Luana lançou, do como é que chama lá? Rampa prancha, gente, prancha. Eu falei assim, eu vou fazer esse negócio, Karen, fazer esse negócio, fazer esse trem. E eu lembro, irmãos, que o meu limite era 1 minuto.
1 minuto na prancha, o senhor já estava esgotado, César. Eu fiz 1 minuto e 22 segundos. Falei, uhul, saí de lá feliz, Cezão. Saí de lá feliz, 1 minuto e 22 segundos, bati palma para mim. Aí eu vi o quadro, comecei a ver o quadro. Aí tinha lá, pessoas tinham feito 3 minutos, 4 minutos, 6 minutos. Irmãos, no momento que eu saí da minha vitória, foi uma vitória para mim, foi ou não foi? Eu saí de 1 minuto para 1 minuto e 22. Eu me tornei a minha melhor versão. E comecei a comparar, eu caí na tristeza. Então não fique se comparando com ninguém. Você é especial. Você é um ser especial. Não tem ninguém igual a você. Deus não te fez em série, Deus te fez a sério. Dá um aplauso para Ele, gente. Você é especial. Você é especial. Você acha que Jesus, Ele chegou aqui e estava pronto? Não, gente. Ele veio como eu e você. O que é que o texto diz? E crescia. Crescia Jesus. Diz, Jesus crescia. Me aguenta aí que eu estou acabando. Jesus crescia. Diga comigo, Jesus crescia. O que é crescer? Se desenvolver. Ele crescia em quê? Sabedoria, estatura e graça. Diante de quem? Diante de Deus e dos homens. Mas persevere. Porque as lutas virão. Perseverança, olha aqui, eu coloquei, perseverança é a habilidade de permanecer firme em um propósito até conquistá-lo. Exemplo, Thomas Edison, viraram para ele depois do 1000º experimento. Alguém disse que ele fez 1000 experimentos, foi mais, viu gente? Foi muito mais do que isso. Mas no 1000º, parece que a verdade é essa, no 1000º alguém chegou para ele e falou assim, você não está cansado não? Você já fracassou 1000 vezes. Ele falou, não fracassei 1000 vezes. Eu descobri 1000 vezes a forma como se não deve fazer a lâmpada. Eu estou chegando lá. Quantos querem essa ousadia? É isso, irmãos. Isso é perseverança. Então Deus quer nos dar perseverança. O grande desejo do diabo é nos tirar da perseverança, nos levar da desistência. A desistência quase tirou de Naamã a cura dele, de Tomé o chamado dele, de Marcos o ministério dele. Toda promessa passa pela prova do tempo. E só venceremos pela... Gente, tem pessoas que nem são crentes como nós e são perseverantes. Participei aí do congresso, né? Da Cocafé. E aí o ministro Paulo Guedes, ex-ministro Paulo Guedes, falou assim, gente, está difícil, mas esse é ano de resiliência. Vamos resistir. Olha o que o homem está falando. Vamos resistir. Esse é o ano da resiliência. Nós vamos resistir. O ano que vem será o ano da mudança. O Brasil vai mudar. O que é isso? São as pedras clamando, irmãos. Nós, como pessoas que têm fé, precisamos crer em dias melhores. Você crê comigo? É em nome do Senhor. Se você crê, dá mais um aplauso para Jesus. Cele isso aí, em nome do Senhor Jesus. Cele isso aí. Olha o que Jesus falou. Me aguenta aí, viu, irmãos? Estou terminando. Me aguenta aí, não fica apavorado não. Jesus virou para as pessoas e falou assim, pedi. O que vai acontecer? Dar-se-vos-á. Mas ele não parou aí. Ele falou assim, buscai e acharei. O que é isso? Perseverança. Aí por fim, o que ele fala? Batei. E pastor Horácio, pastor Elton, para participar de um seminário que o homem estava explicando, que no original, essa palavra bater, é bater como se fosse arrombar alguma coisa que estava resistindo. Então, bater ali é não desistir num processo, é insistir. É insistir. Eu coloquei, persevere, não desista, resista, insista. Diga comigo, persevere. Não desista, resista, insista. Bate a mão no seu peito e fala para você, persevere, não desista, resista, insista. Se você crê, dá mais um aplauso ao Senhor, que Deus está fazendo grandes coisas na sua vida, em o nome de Jesus, irmãos. Agora, deixa eu te falar por último aqui, a minha conquista e a sua conquista não é para nós. A minha conquista e a sua conquista são para as próximas gerações. Que legado nós vamos deixar? O que nós vamos deixar para as próximas gerações? Mais que um patrimônio, mais do que uma herança material, nós precisamos deixar um legado que não pode ser roubado dos nossos filhos. Nós precisamos deixar um legado que impregne nessa cultura, uma cultura de transformação e de mudança. Você sabe o que fez os grandes impérios caírem? Fraturas no comportamento cultural do povo. Eles começaram a se tornar pessoas perversas, pecaminosas. Perderam a estrutura do caráter, da moral,
da ética, dos padrões. Então precisamos impregnar nas próximas gerações a cultura de um reino que não tem fim. Fé. Poxa, deixe esse legado, plante esse legado na vida das pessoas. Ana Clara falou sobre isso, palavra de hoje de manhã, ela falou sobre fé. A fé é tão importante para que as promessas de Deus se cumprem na minha vida e na sua vida. Olha o que Paulo fala para Timóteo: pela recordação que guarda a tua fé sem fingimento, a mesma que a primeira habitou lá na tua avó. A fé da avó veio para ele, passou para sua mãe Eunice, está em você agora. Quantos querem deixar um legado de fé? Em nome do Senhor Jesus, eu coloquei aqui, vida de oração. Vida de oração. O Dudu não está aí não, né? Ele veio de manhã, né? O Dudu veio de manhã, né? Você sabe que esse tenda do encontro aqui, toda manhã, 6 horas, a igreja está aberta para período de oração. 6 às 6h45, Dudu vem. Aí esses dias o Vitinho, o filho dele, virou para ele e falou assim: pai, quando eu crescer eu vou ser igual o senhor, viu? Pode ficar tranquilo, eu vou abrir igreja. Eu vou abrir igreja, eu vou estar lá participando da reunião de oração. Então, nós precisamos deixar esse legado. Caráter de Cristo, poxa vida. Nós precisamos ter esse caráter de Jesus, de ser servo, de ser manso, de ser humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, amoroso, perdoador. Nós precisamos desse caráter. Nós precisamos manifestar, pessoal do louvor, nós precisamos manifestar na nossa vida os frutos do Espírito Santo. Nós precisamos, você sabe que o mais importante de uma árvore nem é o fruto, mas a semente que está no fruto. E por que é a semente que está no fruto? Porque é a perpetuação da espécie. Que tipo de crente que nós deixaremos para as próximas gerações? Que tipo de filhos e filhas de Deus nós deixaremos para as próximas gerações? O que eu e você iremos deixar como legado? É importante nessa noite que eu e você nos levantemos em fé, que nós possamos empreender na nossa vida, que nós possamos sair da zona de conforto, que nós possamos nos inconformar com tudo aquilo que está acontecendo, seja conosco, seja com a nossa casa. Eu me lembro, irmãos, quando eu me converti, a minha vida estava uma miséria, minha vida estava uma miséria, mas da minha família, irmãos, nem se fala. E quando eu me converti e vi aquela bagunça na minha casa, eu comecei a falar: eu preciso fazer alguma coisa. Eu era um jovem de 17 anos de idade, eu preciso fazer alguma coisa, o que eu posso fazer? E naquela época não tinha tenda do encontro no lugar que eu me converti, não tinha a reunião de oração. Mas eu cheguei para o pastor. E falei para ele assim: eu posso abrir igreja pela manhã para vir aqui? Porque a minha casa eu não podia orar na minha casa. Eu não tinha lugar para orar na minha casa. Até porque a minha casa era uma meágua. Uma meágua. Meu pai, minha mãe, minhas 2 irmãs, né, que ainda estavam solteiras, e eu, era uma meágua, eu dormia num quarto junto com as minhas irmãs, não tinha ambiente. Não tinha privacidade, nem para ela, nem para elas, nem para mim. Eu pedi a chave da igreja. Comecei a dobrar o meu joelho e falei: Deus, faz alguma coisa. Hoje, a minha família, muitos não estão na igreja por decisão e tal, mas todos eles foram evangelizados. Toda a minha família conhece a palavra de Deus. Todos eles experimentaram Cristo Jesus na vida deles, por uma determinação de sair da zona de conforto. Falei: Deus, faz alguma coisa. Faz alguma coisa. A minha irmã, eu conto isso para vocês, né? Nós tínhamos um relacionamento muito atritante, muito desgastante, e Deus mudou o meu comportamento. O Espírito Santo falou: se você não mudar, sua família nunca vai mudar. E eu comecei a mudar meu comportamento com ela, porque Deus foi mudando a minha vida. Eu nem percebi. Um dia ela me chegou e falou assim: onde você vai? Eu falei: eu vou numa reunião. Era na célula, aquela época que a gente chamava de grupo familiar. Vou numa reunião. Ela falou assim: eu quero ir com você. Eu levei um susto, irmão. Eu quero ir com você. Eu falei: como assim você quer ir comigo? Eu quero ir com você, porque aquilo que você está experimentando eu quero para a minha vida. Quantos creem que isso pode acontecer? Fique de pé. Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo gerar essa inconformidade no seu coração.
Deixa o Espírito Santo trazer uma visão clara. Deixa o Espírito Santo levar você a ter planejamento. Deixa o Espírito Santo encher você de coragem. Deixa o Espírito Santo te levar a uma via de capacitação. Mas principalmente, guarde no seu coração isso. Eu preciso deixar um legado. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Naquela noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, irmãos. Ele tomou o pão, ele ergueu, deu graças. Um jovem de 33 anos de idade. Jovem de 33 anos de idade. Ele tomou aquele pão, ergueu, deu graças, falou assim: hoje é o dia. Hoje é o dia, porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas quando ele morre, quando ele se entrega, ele gera o quê? Muito fruto. Esse é o meu corpo, eu estou entregando ele a vocês. Era um corpo indestrutível. Era um corpo tão poderoso que ressuscitava mortos. Era um corpo perfeito. Eu não estou entregando a vocês qualquer coisa. Eu estou entregando a vocês o pão vivo que desceu do céu. Nessa noite nós vamos tomar a ceia nesse entendimento. Jesus está aqui. A presença dele está aqui. O corpo dele, os pedacinhos do corpo dele, que sou eu e você juntos, formamos o seu corpo nesse lugar. Graças te damos, Jesus, pelo teu corpo que foi entregue naquela coisa. Naquela mesma noite em que ele também entregou o pão, o corpo dele, ele levantou o cálice, ergueu, deu graças, entregou aos discípulos e disse para eles assim: ó, tomai, bebei todos vós, porque esse agora é o meu sangue, é a minha vida. Você está disposto a dar a sua vida pelos seus sonhos, pelos sonhos que Deus tem plantado no seu coração? Jesus deu a vida dele por mim e por você. Algumas pessoas olhavam para Jesus, certamente o diabo muitas vezes dizia assim: esse povo não merece, esse povo não presta, eles vão virar as costas para vocês, vão te trair. E Jesus tomava posse da profecia do seu profeta Isaías, que dizia assim: olha, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Você aqui nessa noite é fruto daquele que saiu da sua zona de conforto. Você aqui nessa noite é fruto do amor de Deus. E enquanto nós cantamos essa canção, sai do seu lugar, pegue a ceia e tome com essa convicção no seu coração: Ele está aqui. Você é o maior empreendimento dos céus, é a sua vida. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração nessa noite. Esperam em ti, renovam suas forças. Meu Deus, meu Deus. Como águias subirão e não se cansarão. Esperamos em ti, Senhor. Ele fortalece aqueles que estão cansados. Renova as forças dos que um dia desistiram. Essa ceia será de fortalecimento na sua vida. Então espero em ti. Deixa o Espírito de Deus encher seu coração. Meu Deus, rompendo limites, quebrando as barreiras. De fé em fé, de glória em glória vou correr a carreira proposta pra mim, alcançar o meu alvo, frutificar em ti, ser achado fiel e não desistir. Não desistir, não desistir, não desistir. Vou correr a carreira proposta pra
foi chamado para vencer. Você foi chamado para frutificar. Há uma unção de Deus na sua vida. Esperam em ti, renovam suas forças. Renove as suas forças em Deus. Renove as suas forças em Deus. Como águias subirão e não se cansarão. Se você quiser ir tomando a ceia, ore com a pessoa que está do seu lado, profetiza na vida dela. Novos tempos, tempos de conquista, tempos de enfrentamento das dificuldades, tempo de romper, tempo de não retroceder, tempo de tomar posse de tudo aquilo que Deus tem prometido na sua palavra. Chamado de Deus é maior. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sabe, irmãos, o profeta Jeremias, ele profetizou durante tantos anos. Alguns dizem que ele profetizou durante 55 anos. Meu Deus do céu. Ele não via frutos aparentes, mas ele foi liberando palavras. Sementes foram liberadas. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Às vezes nós não estamos enxergando o que está acontecendo, mas Deus está trabalhando nos bastidores. Não desista. Após tomar essa ceia, dá um abraço ao seu irmão. Fala para ele: olha, Deus te chamou para ser conquistador. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te fortaleça. Que a unção de Deus esteja sobre sua vida, sobre essa semana, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.